Dr. Homero Pinto Balada é professor de psiquiatria na Universidade do Triângulo Mineiro, em Uberaba. Atualmente, em São Paulo, é psiquiatra de todos os dias em atividade e, além disso, é um homem que está dentro da doutrina espírita desde criança. A sua família toda era constituída por indivíduos espíritas e, além disso, ele sofreu a influência muito grande de Barçanufo, de Sacramento, em Minas Gerais. É um homem muito lúcido, um homem que conhece em profundidade a doutrina espírita e, além disso, ao par desse conhecimento profundo da doutrina, é um excelente psiquiatra e ele tem procurado sempre fazer o entrosamento entre os dados doutrinários e os dados científicos da psiquiatria. É um homem de grande experiência clínica e está bem afeito a todas as dificuldades deste problema e hoje nós iremos ouvi-lo falando sobre um tema puramente espiritual, da mais alta importância, que todos nós iremos apreciar e aproveitar. Tem a palavra. Antes de tudo, eu quero agradecer o convite que nos foi feito para participar desse ciclo de estudos, pois que isto é uma oportunidade feliz para nós, a fim de que possamos dar a nossa contribuição no campo das explicações da vida, através da admissão da existência do espírito e a sua capacidade de sobreviver à morte do corpo. Antes, porém, eu preciso fazer umas referências sobre o tema que nos foi destinado. A reencarnação é o fundamento desse ciclo de estudos. Reencarnação, vidas passadas, vidas futuras. A bibliografia espírita é extensa e diversificada sobre o assunto. Obras nacionais e estrangeiras suficientes para nos informar uma multidão de particularidades e explicações esclarecedoras sobre o assunto. Basta procurar as livrarias especializadas, e especialmente as espíritas, e lá serão encontradas as obras desejadas. O assunto que nos foi recomendado abordar, reminiscências das vidas passadas, focalizado o esquecimento do pretérito, e explicar as tendências, predisposições e problemas atuais à luz da reencarnação, pretendemos abordar em conjunto, através de uma exposição, conceituando a dinâmica do espírito e do inconsciente, o que pretendemos fazê-lo através da leitura de nossas considerações. Mas antes de iniciar a comunicação propriamente dita deste escrito, quero aproveitar o momento para alertar
a necessidade de pesquisa científica, sobretudo o que relacionar sobre o espírito, com ampla abertura, no sentido de receber todas as contribuições sobre o assunto, provenientes de quaisquer setores. Mais do que nunca, precisamos convencer-nos a todos da realidade do espírito, de sua imortalidade, da realidade das vidas sucessivas. No nosso consenso, o Espiritismo é uma doutrina embasada na fenomenologia e, por isso, suscetível de experimentação. Tem, entretanto, consequências filosóficas e religiosas e, sobretudo, de cunho moral, muito importantes. Porém, em relação ao aspecto científico, infelizmente, a nossa produtividade tem... Me permitem interromper por um instante para convidar a integrar a mesa o professor Banerjee, como também sua esposa, Margit Banerjee, que está aniversariando hoje. E faço uma interrupção, com a permissão do orador, pedindo que a menina Juliana Prieto Pérez possa oferecer algumas flores à senhora Banerjee pelo seu aniversário, que hoje transcorre. Convido também para participar da mesa o Dr. Guarino Campista, Gilberto Campista Guarino, porque ele será hoje o intérprete para a exposição do professor Banerjee. Continua, portanto, com a palavra o Dr. Pinto Valada, com as nossas escusas pela interrupção. Bem, bem, em virtude do adiantado da hora, porque naturalmente o segundo orador vai abordar um tema de importância prática muito grande, que é da terapia através da regressão. E isso, naturalmente, com a abordagem de vários métodos. Naturalmente, sendo um orador de prestígio internacional e de grande experiência, nós não devemos roubar nenhum dos instantes preciosos que lhes são destinados. Em virtude disso, então, nós entraremos na leitura do trabalho que nos foi indicado. Como eu disse, a abordagem dos diferentes capítulos do tema estariam, por assim dizer, na conceituação que nós vamos fazer. É um trabalho de contribuição sobre o conceito de espírito e inconsciente.
Naturalmente, quem tem orientação kardecista sabe de cor as definições dadas a Kardec para expressar o conceito de espírito, o princípio inteligente do universo. Mas isto para nós, naquela época, a coragem de transformar uma abstração ou um misticismo em fenômenos palpáveis, pesquisáveis, experimentáveis, foi uma ousadia extraordinária que o mestre Kardec teve de assumir. Mas atualmente nós precisamos de nos aprofundar a fim de procurar interpretar da melhor maneira possível os fenômenos e os conceitos para que possamos progredir, para que possamos desenvolver, para que possamos, enfim, dar um desenvolvimento completo às ideias implantadas por Kardec. Então é neste esforço é que nós pretendemos colocar à apreciação dos ouvintes aquilo que vamos ver. O espírito comparável a um foco, núcleo ou centro de energia, constitui um sistema, deve constituir, na nossa conceituação, baseado naturalmente nas informações que os físicos nos proporcionam. Constitui um sistema energético comparável, energético fechado, sem comunicação direta com o exterior. Portanto, independente das variáveis de tempo e espaço. O espírito não envelhece, tem duração infinita e pode deslocar-se instantaneamente de um ponto a outro, distanciado de milhões de quilômetros. Além de estar o espírito na vida atual, prontamente e quase simultaneamente, pode recuar no passado recente ou remoto, como projetar a sua visão no futuro, prevendo acontecimentos, fazendo premonições. É o único ser criado no universo que dispõe dessas características, incorporando presente, passado e futuro dinamicamente num único instante. Os demais seres, os seres materiais, destituídos de consciência, vontade e inteligência, sem autonomia de ação, livre-arbítrio, sem possibilidade de conservarem a própria identidade, desaparecem no entrechoque de forças desagregadoras. Todos os seres materiais são, portanto, mortais. Ainda não se conhecem formas de energia, ou o que seja, mesmo teoricamente, que disponham de meios para destruir os espíritos, que são então seres inatingíveis, imortais. O espírito por excelência, o elemento ativo do universo, está em dinamismo permanente. A sua, sem a alteração do seu quantum energético global, a sua dinâmica se modifica continuamente pela integração de informações surgidas espontânea ou voluntariamente, provindas de si mesmo ou obtidas por indução do meio exterior. Apesar de ser um sistema energético fechado,
não receber nem transmitir energia diretamente. A energia que o espírito encerra é de valores astronômicos. Astronômicos. Impossível ao homem pretender dominá-la. No ciclo existencial em que vivemos, este segredo de Deus continuará sendo por muito tempo um tabu. A energia contida no espírito gera influência, campo magnético, nos seres em volta de si, como recebe influxos semelhantes por indução de fora. Em contrapartida, as influências induzidas significam apenas informações, modificações no sentido ou distribuição de energia dentro do sistema fechado, pois não há alteração quantitativa nos valores energéticos de quem induz ou seja induzido. As relações dos espíritos entre si ou com o meio exterior se fazem, pois, por indução recíproca, se traduzem por informações integradas do espírito, qualitativamente importantes ou não, dependentes das características induzidas, determinando modificações dinâmicas sucessivas. Em suma, o espírito é em cada instante um pouco diferente de si mesmo, num processo de diferenciação informática e, por isso mesmo, dinâmica, sem, contudo, perder a noção da própria identidade do auto-reconhecimento. Recapitulando, o espírito é um centro energético fechado, cuja dinâmica se modifica continuamente pelas informações integradas, provenientes de si mesmo por indução externa, indestrutível pela ação do tempo, se aperfeiçoa infinitamente e se desloca no espaço e no tempo instantaneamente, com a rapidez do pensamento. Os filmes de ficção mostram os astronautas deslocando-se através das galáxias, escapando à ação do tempo, retornando à Terra milhares de anos depois, sem envelhecerem. É uma imagem da intemporalidade do espírito. O espírito não envelhece, o espírito não morre, o espírito desaparece, o espírito dura infinitamente, o espírito é imortal. Os espíritos que animaram os homens nas civilizações pretéritas voltam ao cenário da vida terrena, sempre os mesmos, diferentes apenas pelos conhecimentos adquiridos nestas vidas. Portanto, a atividade espiritual, consciente ou inconsciente, é dinamizadora do próprio espírito, efetiva em qualquer tempo, presente, passado, futuro e em qualquer mundo. Concepção dinâmica do espírito. O espírito funciona comparável a uma integração dinâmica complexa sui generis, de computador-programador. O computador espiritual funciona espontânea e automaticamente, às vezes reflexa, condicionada ou inconscientemente, elaborando à custa das várias faculdades mentais programações condicionadoras da conduta espontânea do homem. Responde pela infraestrutura e as linhas gerais da dinâmica espiritual. Registra no espírito as programações à medida que vão sendo elaboradas e delas se utiliza direta ou indiretamente em sua atividade. O programador espiritual controla qualquer setor da dinâmica do espírito,
analisa cada uma das partes ou o conjunto globalmente, sintetizando e integrando, dando a orientação particular, ajustada, conveniente a cada caso. Interfere nas programações à medida que se vão constituindo, concedendo livre trânsito ou modificando-as, inibindo-as ou substituindo-as. Elabora em cada momento da atividade espiritual unidades complexas, continuamente atualizadas, por livre atuação da consciência, vontade e inteligência. Promove o aperfeiçoamento infinito do espírito. Decorrente desse modo de conceituar, simbólica e comparativamente, o espírito, poderemos dizer, em outras palavras, a dinâmica do espírito é espontânea e ou dirigida. A dinâmica espontânea é automática, reflexa, condicionada e às vezes inconsciente, comparável à função do computador, responsável pela maioria dos atos humanos,